Senhor é aquela pessoa que ela abandona o primeiro amor. Se ela abandonou o primeiro amor, não é o pastor que vai atrás da ovelha. Se ela abandonou o primeiro amor, a gente vê pelo filho pródigo. O filho pródigo, ele decidiu pegar a sua herança, vender tudo. Ele abandonou o seu amor, ele abandonou a casa do pai. Ele sai, ele vai para o mundo. No filho pródigo, nós não vemos o pai indo atrás do filho. Não. Por que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho sabe aonde é a casa do pai. O pai não foi atrás do filho. E o Senhor Jesus está falando que muitas pessoas pegam o amor, o seu primeiro amor, o amor ágape por Deus, abandona, deixa cair, vai para o mundo, e a pessoa senta e ela fala assim: eu vou esperar, e o pastor não vem me visitar, e os irmãos não vêm me visitar, olha o estado que eu estou. Mas se a pessoa abandonou o primeiro amor, ela sabe aonde é a casa do pai. Então o que ela precisa? Vamos ver no próximo versículo, versículo 5. Lembra-se de onde caiu. A pessoa abandonou. O que eu faço para voltar? A igreja tem que vir atrás de mim? Não, porque você sabe o caminho. O que ela precisa? Deixa o versículo para mim. Lembra-se da onde você caiu. Jesus está falando, lembra aonde você pegou o amor e você abandonou. Você precisa lembrar o que aconteceu com você para você ter mudado e não ser mais o mesmo. Você precisa entender em você o que aconteceu para você não ser mais o mesmo. Vamos ver só para você entender. Lucas 15:17. Olha o que o filho diz: caindo em si. Apocalipse diz: lembra-se de onde você caiu. O filho estava lá, o pai não foi atrás. E tem 40 milhões de pessoas sentadas esperando, reclamando do pastor, da igreja, dos membros, que não vai atrás dele. Mas o que ele precisa? Ele precisa disso. Lembre-se de onde você caiu. Lucas 15 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Ele está caindo em si, ele está identificando ele. 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. O pai não foi atrás. Ele caiu em si, ele diz: eu preciso voltar para a casa do meu pai. E eu lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Aí o pai, que não foi atrás do filho, é o momento que o pai estando ainda de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Ou seja, a ação tem que vir da pessoa. Você já foi atrás de uma pessoa e você pregou, e você falou de Deus, e você falou, e a pessoa não veio, e a pessoa não voltou? Sabe por quê? Porque a pessoa sabe o caminho. Aí você chega e você fala: você tem que voltar para a igreja, você tem que mudar, você está morrendo espiritualmente, você está fraco, você está desanimado. Mas a pessoa não toma uma posição, porque ela não caiu em si. Ela não se lembrou da onde ela caiu. A gente não é perdido, a gente não é uma ovelha perdida. Sabe o que é uma ovelha perdida? É aquele novo convertido. Ovelha perdida é aquela pessoa que está caminhando, e ela começa, e ela se afasta, e ela não entende muitas coisas, ela não entende o evangelho, a palavra, a igreja, ela está perdida. Aí sim, o pai vai atrás da ovelha, atrás. Mas um crente, anos de igreja, ela não é ovelha perdida, amado.
Um crente de anos de igreja, ela é uma pessoa que ela precisa olhar para si, ela vê aonde ela deixou cair, aonde ela tropeçou, ela se conscientizar, ela fala: eu preciso mudar, eu preciso ir para a casa do meu pai. A gente não precisa ficar buscando a pessoa que sabe o caminho. Vamos voltar para o versículo 5. O que ela tem que fazer? É o mesmo que estava. Não, é de Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Lembra-se de onde caiu. O que a pessoa tem que fazer? Arrependei-se. O que está dito aí? Arrependar-se. Arrependam-se. Aqui está muito embaixo, aqui eu não estava vendo o N. Arrependam-se. O que o filho pródigo fez? Caindo em si: pai, eu pequei, pai, eu errei. Não é a igreja o problema, não é o pastor, não é o templo, não é os irmãos. Caindo em si, arrependa-se. Então você está caminhando, você deixou cair, aí você precisa pegar, você precisa olhar para si, e você precisa se arrepender. Arrepender no grego é metanoia, que nós já ouvimos falar. O que é metanoia? É mudança de mente. Então Jesus está falando: você tem que cair em si, como filho pródigo, você tem que olhar para si, lembrar de onde você caiu, você tem que ter uma metanoia na sua vida, uma mudança de mente. O que o filho pródigo teve? Uma mudança de mente. O que 40 milhões de desviados precisa ter? Mudança de mente. Ele olhar para si, ele está por um caminho, e ele voltar para os caminhos do Senhor. Ele precisa mudar a sua mente e voltar para Deus, voltar para onde ele não deveria ter saído. Que mais? Verso 5. E depois: e pratique as obras que praticava no princípio. Olha quanta coisa, gente. Começou bem, irmãos. Aí Jesus já começa a dar uma correção. Ela tem que cair em si, ela tem que mudar a sua mente, ela tem que se arrepender, ela tem que voltar para o Pai. Aí Jesus chega e fala: está na hora de você ser o que você era lá no começo. Está na hora de você praticar as obras que você fazia lá no começo. Não é só chegar assim: pai, eu preciso voltar, Deus, eu me arrependo. Não. Você precisa ser aquele filho que você era. O Pai quer que você seja aquele filho do primeiro amor. O Pai quer que você seja aquela intensidade, aquela fome, aquela sede pela presença de Deus, aquela ansiedade de ir para o encontro, aquela ansiedade de ir para o culto. É o filho que volta para a casa do pai, mas não é assim: eu preciso voltar porque, preciso. Não. Pai, eu voltei, pai, como eu amo estar aqui de volta. Eu quero ser aquele filho. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Mas aí a gente pensa: desviado, irmão, pregar, repregar para desviado é uma tortura, irmão. Ele conhece a Bíblia, ele começa a falar da igreja, ele começa a falar do pastor. É uma tortura, muito difícil. E quando um desviado vê uma palavra como essa, de Apocalipse 2, aí ele fala: não, eu tento mudar, mas eu não consigo mudar, porque a pessoa, para ela mudar, ela tem que olhar para si. Esse é o problema. Enquanto a pessoa ela fica culpando as pessoas e a igreja, ela não muda. Ela tem que cair em si, ela tem que olhar para si. E Deus sabe o quanto é difícil um desviado voltar para a casa do Pai. Aí Jesus, no mesmo versículo, ele já dá uma paulada. Ele diz:
Parece que Jesus está falando e a pessoa ela não está se conscientizando. Aí Jesus continua: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Jesus está falando, parece que não está tendo efeito. Aí Jesus continua e fala: se você não mudar, se você não se arrepender, eu tirarei o candelabro do seu lugar. O que é o candelabro? É a luz. Imagina o próprio Cristo chegar e falar assim: vou tirar a luz de você. E quando não é mais luz, passa a ser trevas. Por isso que quando uma pessoa desvia, você vê que a pessoa está pura trevas. Por quê? É Jesus chegando e falando: se arrepende, volta para a casa do Pai. E a pessoa não muda, e Jesus chega e fala: eu vou tirar o seu candelabro do lugar, eu vou tirar a sua luz. Agora a pergunta é, irmãos, o candelabro sem luz, ele continua sendo um candelabro? Sim, mas ele saiu completamente do seu propósito. Não tem luz. Qual é a função de um candelabro sem luz? Nas 10 virgens, que 5 estavam com óleo cheio e 5 estavam sem. A pessoa, ela continua sendo a virgem, mas não tem óleo, não tem luz, não tem candeia, não está acesa. Se o noivo vir, ela fica. E tem 40 milhões de candelabros, que Jesus está andando sobre os candelabros e está querendo acender, e está falando: se você não mudar, você vai apagar, você vai morrer, você vai para o inferno. Acende, muda, volta para o Pai. Oh Senhor amado. E a pessoa fica muito triste, porque Jesus está dando umas pauladas na pessoa. E Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Ele diz que a sua vara e o teu cajado nos consola. Jesus, você pode perceber que Jesus começou em Apocalipse 2, Ele começou com um cajado. E Ele: eu conheço as suas obras, você é perseverante, você tem um temor a mim, aquela coisa tudo. Aí Jesus começa a dar vara: a tua vara e o teu cajado me consola. Aí Jesus começa a dar vara: mas você abandonou o primeiro amor, você precisa se arrepender. Aí Jesus volta com o cajado. E olha o que ele diz no verso 6, o próximo. É muito engraçado. Mas há uma coisa a seu favor. Calma, filho, eu sei que não está fácil para você. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. A pessoa está ficando muito mal. Aí Jesus chega e fala: não, mas tem uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. O que é a prática dos nicolaítas? É uma doutrina que entrava dentro da igreja, que é aquela igreja do oba-oba. É aquela igreja que pode fazer tudo. É aquela igreja que não tem mais nada. A pessoa parece um mundo. Você não vê diferença do mundo e da igreja. E começou uma doutrina dentro da igreja de pessoas chegar e falar: não, sexo antes do casamento pode, ficar pode, ser indecente pode, adulterar pode, vir de qualquer jeito pode, não tem problema. Os nicolaítas era uma doutrina que trazia uma imoralidade sexual sobre a igreja. E aquela pessoa, como nós vimos lá no começo, é uma pessoa que ela olhava e ela não concordava com isso. E Jesus estava elogiando. Jesus veio com a vara, Jesus corrigiu aquela pessoa muito mal. Essa prática da imoralidade sexual, eu também odeio. Jesus está falando: filho, você tem coisas boas e você tem coisas ruins. Tem coisas que você precisa melhorar. E tem coisas que nós estamos de acordo. Você vê o amor de um pai, isso daqui, irmãos. Jesus não chega só para dar paulada nele e pronto. Não, Jesus mostra para ele que assim como eu e você, nós temos coisas que somos aprovados por Deus. E nós temos coisas que nós estamos sendo reprovados pelo Senhor. E Ele quer nos corrigir por causa disso. E o próximo versículo:
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha como Jesus termina: ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, Jesus termina com uma promessa, a maior promessa de Deus. Aí ele diz assim: ao vencedor. Ao vencedor, porque a pessoa, irmão, eu não sei se você já esteve num estado de desviado, mas a pessoa para voltar é muito difícil. E Jesus termina com uma promessa: se você vencer, se você conseguir, se você for fiel, se você voltar para a casa do Pai, se você voltar a ser o crente que você era, se você mudar, se você olhar para si, se você lutar contra o seu próprio eu, se você ser o vencedor, eu tenho um paraíso e uma árvore da vida. Olha como termina.